Oi, Léo. Oi, Julian. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Gui Empreendedor Podcast. Obrigado pelo convite. Foram bem de viagem? Super tranquilo, né? Esse trechinho aí de Minas para São Paulo é sempre gostoso de viajar. É porque a maior parte da estrada é em São Paulo, né? Na verdade a gente é mais paulista do que mineiro. Por quê? É porque fica muito perto da divisa, né? Então a gente tem muita influência, mais de São Paulo do que de Minas. Galera, às vezes fala assim, BH, mas BH fica até mais longe Não, do é que outro São Paulo. lado. É a lá. mesma distância, na verdade, mas é né? Na muito verdade, São- eu acho que a capital do Triângulo Mineiro é São Paulo. Os mineiros vão brigar comigo, mas é a real, assim. Então o acesso é mais fácil, é tudo mais tranquilo. Até influência de time, Exato, né? é. Time, galera de lá, cultura, tudo São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Sério? O pessoal não é Cruzeiro, Atlético? Não, assim, rola, mas é bem menos. Bem Bem menos. menos. A influência de São Paulo ali no Triângulo Mineiro é muito maior. É muito forte. Gente, juro, isso eu não sabia mesmo. Mas também porque eu não gosto de futebol. Tamo junto. Aí, tá vendo? Gostei. Bom, sei que vocês estão com criança pequena, não é fácil vir, então, assim, obrigada mais uma vez. Aqui minha admiração pública por vocês colocarem também as crianças no dia a dia do trabalho. Fizemos reunião esses dias, a Helena. bebezinha apareceu, a Helena, achei muito legal, postei Legal. isso, inclusive, o pessoal bateu palma porque é legal mesmo, a gente tem que normalizar, Sim. né, essa vida Sim, de sim. trabalho e criança e tudo ser uma coisa só. Bom, pra gente começar aqui dentro do nosso assunto mesmo, né, lembrando que o Guia Empreendedor, ele tem como objetivo levar uma linguagem fácil para o empreendedor que quer aprender dicas, lições sobre o dia a dia de começar algo, de tocar uma empresa, né? Tocar um projeto e Exato. ter impacto na sociedade. Então, se vocês vierem com algumas siglas difíceis, eu sempre vou pedir para traduzir, para a gente trazer isso para o dia a dia mesmo do empreendedor comum, e não esse empreendedor aí dos cursos, né? É suave. Falando um pouquinho da Rock, que é a empresa de vocês, que não é uma agência, né? Exato, Vamos começar falando pelo Que fique claro. que fique claro, gente, não é uma agência, porque entendo que vocês quiseram entrar num gap mesmo de mercado, Exato. Sim. de uma certa insatisfação que existe hoje em relação às agências. Sim. E oferecer um outro serviço, né? Exato. Me explica um pouquinho o que é a Rock, que não é uma agência. Vamos lá. Na verdade, a gente veio do mercado de agência, tanto tradicional, né? Daí a gente pivotou para agência digital em meados de 2013. Daí a gente foi, né, pioneiro na época, até na região, assim, com marketing digital, né? E assim, o conceito de agência é que a agência ela agencia mídia, né? As agências tradicionais elas agenciavam em troca de comissão, né? Que é aquela comissão que a agência recebe do veículo, né? Da gráfica e etc. E o trabalho que a gente faz hoje, ele não é um trabalho que envolve agenciamento, né? Ele é um trabalho muito mais de assessoria e consultoria, né? Assessoria na parte operacional, que são as entregas ali do dia a dia, né? Que muitas empresas acabam terceirizando por não ter equipe, né? A parte ali do dia a dia que eu falo mesmo é botar a mão na massa, né? Criar os posts, né? Aquela parte ali de anúncios, de redes sociais, gerenciar os anúncios dentro das plataformas Google, Facebook, LinkedIn. E a consultoria, a parte estratégica, né? Que é trabalhar ali realmente planejamento, entrar na parte de negócio da empresa, né? Agências, elas ficam muito presas mais na camada de marketing, né? E a gente entra muito mais na camada de negócio, porque a gente realmente se compromete com o resultado final ali, né? Então, a gente não se chama de agência muito por isso. A gente não tem essa entrega só operacional e não agencia nada. Então, por isso que não é agência, né? É bem isso, assim.
A ideia é ir para um outro nível, né? Até. Exato. Não é ficar só na camada de marketing, né? Tanto que a gente já nem se posiciona como uma empresa que trabalha marketing, mas que trabalha growth, né? Exato. E aí, dando uma pincelada no conceito de growth, o growth ele vai um pouco além do marketing. O marketing olha ali mais para mídia, campanhas, essas coisas. E o growth não, ele olha mais para um nível de resultados, né? Então, como que eu vou trazer resultado para o meu cliente, né? E aí eu uso uma série de estratégias ali para fazer isso, né? Então, é um pouco mais amplo. Léo, eu ia perguntar isso. O que é esse tal de growth? Que só se fala em growth, tem às vezes dentro da empresa pessoas de growth. O que é isso, gente? Que para as pessoas entenderem por que da importância, o que é esse conceito? O growth tá bem hypado, né? Assim, então muita gente que nem sabe o que é, mas tá virando, tá se assumindo, tá uma buzzword. E o growth, ele é uma metodologia que ela olha um pouco além do marketing, né? Então ela começa a usar. E aí tudo sempre baseado em estratégias de teste. Então você tem várias metodologias ali dentro para testar várias coisas da empresa, né? E aí depende do cenário. Então vamos pegar um exemplo. Vamos para um preciso exemplo. vender mais. Como que eu vou vender mais, né? Então eu começo a testar várias coisas. Eu entendo o que a empresa faz, a estratégia que ela tem. E aí, a partir daí, a gente começa a criar uma série de testes. Então eu vou testar um post, eu vou testar um TikTok, eu vou testar um canal, eu vou testar um bot de WhatsApp, eu vou começar a testar um monte de coisa. E aí eu tenho métricas e metodologia para fazer todo esse cenário de testes. E aí a gente volta trazendo uma série de análises disso. E aí sempre num ciclo, né? De idealiza, testa, avalia e segue. Né? Então você vai fazendo esse ciclo, vai girando, né? Isso é legal porque, assim, pensando em business maiores, você consegue fazer isso num nível bem bacana, bem estruturado, com uma série de ferramentas bacanas. Mas isso aplica também no empreendedor do dia a dia. Isso que eu ia pedir para vocês, pensando no Exato. Pequeno. Como é que se ele não tem uma pessoa de growth dentro da empresa? O grande ponto do growth, assim, como o Léo bem falou, assim, é não olhar só para aquisição porque assim, o marketing tradicional, ele olha muito para a publicidade em si, que é gerar conhecimento, né, vou abrir sei lá, um empório de bairro, né? Eu tenho que gerar conhecimento, as pessoas têm que saberem que eu existo, né? Daí eu vou para a publicidade, que é aquela camada ali de divulgação, e depois eu tenho outras coisas para olhar. Por exemplo, o cliente que chegou até a minha loja, o que eu tenho aqui dentro que eu faço ele comprar mais, né? Trabalhar o marketing mais a fundo, né? Mais voltado para negócio de fato. E trazer a metodologia de growth também é trazer uma metodologia onde você olha muito para indicadores, né? Então, se pautar muito por indicadores, e aí o Léo colocou essa questão dos testes, né? Porque a gente fala, né, em growth que a gente não tem ideias, a gente tem hipóteses. Porque às vezes, e isso trazendo até para pequenos negócios, a gente fica muito focado, né, nos achismos, aquela coisa, o modo antigo de se fazer as coisas, né? Eu acho que tem muito a ver com parar de trabalhar no feeling. No feeling, né? exatamente. Vamos nisso aqui que... Exato. Eu gosto assim, eu acho que assim é melhor. E a gente sempre fala assim, olha, vamos validar. A gente usa muito esse termo de validação. O que é validar? É falar com o cliente, né? E aí, de novo, voltando para o pequeno negócio, fala com o seu cliente, né? Conversa com ele, vê o que ele quer, testa com ele, né? Será que determinado tipo de produto no meu empório de bairro vai vender? Coloca um teste, faz um teste, né? Com uma quantidade menor de produto, conversa com o cliente, vê o que ele acha, anota esses dados, né? Se pauta em indicadores. E como que eu vou me pautar em indicadores e um negócio pequeno, né? Você pode olhar a sua margem de lucro em cima daquele produto, a quantidade de clientes que entraram e que tiveram interesse por aquele produto, a quantidade de clientes que compraram. Então, com base nesses números, você entende se você deve ter mais desse produto ou não, né? Criar mais divulgação, mais promoções em cima desse produto. Então, é olhar
de uma maneira mais científica e menos de feeling para o Se a negócio. gente puder fazer um exercício aqui de resumir growth em 3 itens, o que vocês colocaram? Não que seja limitado a isso, Sim, mas para as 3 pessoas, itens práticos, o que né? vocês colocariam? Eu acho que assim, olha, marketing voltado para resultados de vendas, de negócios, né, e não só resultados de comunicação, né, acho que isso é um item super importante. A questão de se basear em dados, né, indicadores e ter a metodologia de testes, né, de avaliação de Exato. teste, etc. Acho que essas 3 coisas aí resumem, né, que é trabalhar o marketing muito voltado mais para negócio do que para a parte criativa, né, comunicação, etc. A questão de validar, né, de validação, porque quando você cria esse hábito de validar as coisas, tudo você já vai pensar assim, olha, vamos validar, vamos testar, né, e isso você Você acaba sabe que eu cortando o caminho. incorporei tanto isso que tudo que eu faço, primeiro, eu não tenho medo de começar. Sim. Mudou muito minha forma de agir em relação a Verdade. novos projetos. Legal. Porque eu falo, não, tá tudo bem, eu vou testar. Sim. E fico ali analisando, se deu, não deu, eu fico Sempre. colhendo feedbacks. Sempre testar primeiro funciona, né? E aí, assim, eu até lembrei, o William tava falando, eu lembrei de um hackzinho que a gente fazia. O que quando é eu um tinha- hackzinho? Vou dar uma dica, né? Quando eu tinha loja, isso lá em meados de 2011, Loja de quê? tive franquia de Brasil Cacau, material esportivo e tive franquia de chocolate. E aí Tá. uma coisa que a gente sempre fazia muito para testar é um negócio que chamava de lista da vez. Então, Tá. por exemplo, o cliente entrou na loja, eu anoto o nome dele, o telefone e o que ele estava procurando. Eu entrei na loja, puta, eu quero ver, sei lá, um tênis de corrida. Pra um tênis, a gente vendia na época material de aventura, um tênis de trail. Mas não tem a marca que o cara quer. Ou então tá vindo, e aí o que você começa a fazer? Vai anotando, vou anotando no caderninho. Depois chega no fim da Eu nunca semana. entendi por que me perguntavam isso. Por quê? Porque chega no fim da semana, você olha lá e fala assim, nossa, vieram, sei lá, 200 pessoas na minha loja. Dessas 200, 50 queriam um produto que eu não tenho. Opa, tem dados aí. Então, assim, é a forma mais simples e mais prática de você coletar dados e Juro testar. pra vocês, eu nunca entendi por que o vendedor perguntava pra mim, teve algum produto que a senhora queria e não tinha? Exato. Aí eu nunca entendi, agora faz todo sentido, nossa. Mas, então, assim, Óbvio. pegando o que o Julian falou, eu tenho um empório de bairro, eu posso anotar. Olha, você veio no meu empório, eu tô vendo que você não vai levar nada. Tem alguma coisa que você queria que eu não tenho? Eu anoto. E aí depois eu vou fazer um índice disso, né? Olha, eu vi que, sei lá, 50% das pessoas vieram aqui e procuraram um item específico. Né? Então eu consigo saber e ir direcionando. Ou não, a pessoa veio, não gostou, não achou nada, ou sei lá, achou o preço caro. Você pode fazer uma série de perguntas ali e isso aplica para vários tipos de negócio, né? Não só para. Léo, e como que você sabe tanto? Eu já entendi que você hoje é sócio do Juliana Rock, mas você deixou aí algumas experiências na fala, Aham. né? Teve franquias de chocolate, de esporte, etc. O que mais tem para trás para as pessoas que estão nos ouvindo entender por Da que onde? a palavra de vocês vale tanto, Sim, né? sim. O que compôs hoje o que vocês Tá. falam com tanta autoridade? Bom, eu tenho, apesar da minha cara de novinho, assim, eu tenho uma jornada longa. Eu sou formado em administração e Tá. em design, eu tenho pós em inovação e várias outras coisas. Eu venho do grande atacado, né? Eu trabalhei para grandes atacadistas até 2010, 2011, mais Que é ou uma menos. escola, né? Uma baita de uma escola. Eu vivi no auge do mercado de informática, né? Então, assim, trabalhar no atacado, na época que o computador era um item de disputadíssimo. Nossa, Léo, então você é velho mesmo. Sou velho, sou velho. Porque quem fala informática, pelo amor de dessa Deus. época, né? Eu peguei a época que ter uma impressora em casa era Não, chiquérrimo. era legal, né? E foi uma baita... O scanner e tal. Exatamente, exatamente. E aí, assim, venho dessa experiência de grandes fornecedores. Em 2013 eu comecei a empreender. Tá. Eu saí da onde eu trabalhava, minha última experiência como
trabalhando para uma empresa, foi para Antenas Aquário, em Maringá, no Paraná. Puta de uma empresa e fantástica, aprendi pra caramba lá. E aí eu resolvi empreender. E aí depois disso eu montei 5 lojas de franquia. Você veio pra vida real. Aí eu vim pra vida real, né? Que assim, você tem toda aquela ilusão, vou empreender e vai ser lindo e maravilhoso. E E eu aí vou de ficar lá, muito rico. e de lá pra cá eu já quebrei muita cara, já apanhei muito, e aí por isso essa propriedade para falar. Além disso, eu tive uma operação de business partner com a TOTUS, então era uma operação parceira da TOTUS de implantação? Isso, de implantação. Então eu venho de uma vivência de negócios e de tech que vem caminhando junto, né? Então eu conheço bem. E aí em 2016 para 2017 eu comecei a pivotar tudo isso. Né? Então eu vendi as franquias, saí do mercado de franquias, saí do business com a TOTUS e comecei a entrar em consultoria e em startups, né? E aí, em 2019, a gente montou o GluPay, que é uma fintech voltada para o nicho de venda direta. Uhum. E agora, fim do ano passado, começo do ano, eu fiz uma fusão com o Julian, da minha empresa de consultoria com a Hawk. E aí a gente elevou a Hawk para esse nível que está hoje. Tá. Você define a Hawk como? Cara, como o próximo nível da agência de marketing, né? Assim, como o passo acima. Entendi. Então, uma evolução então, mesmo. É evolução mesmo. Legal, legal. E você, Julian, qual que é a sua bagagem? Você também fala informática? Não. O Julian é novinho, ele é da época do Mirk. Você não vai saber o que é o Mirk. Eu sei Você usou o Mirk, né? No Mirk eu era assim... Chave, aí fazia uma borboletinha. Aí, Bruninha, chave. Imagina. Bruninha underline SP, né? Não, BSB, gente, sou de Brasília. Tá certo. Negócio era nervoso. Eu comecei, meu primeiro CNPJ abri em 2006, com 18 anos de idade, primeiro ano de faculdade. Bom demais. Eu fiz publicidade, né? E eu sempre fui muito focado no mercado daqui, né? Que era a publicidade da época, sempre foi São Paulo, na verdade, né? Principalmente esse mercado tradicional de publicidade. E sempre fui muito ligado aqui, né? Fiz pós também na SPM. E eu, quando eu estava na faculdade, assim, eu sempre estudando muito à frente, né? Eu percebia muito que, assim, a faculdade de publicidade, ela era muito teórica, muito diferente do que o mercado fazia, e eu já queria muito ir para a prática, eu fui abrir minha agência. Então, eu só abri o primeiro CNPJ com 18 anos. E assim, quebrei muita cara, tive muitos problemas, tive várias sociedades, né? Passei por muita coisa ali nesse mercado tradicional. Na época, a gente já pivotava sem saber o que significava essa palavra pivotar, exato, né? Que é dar uma virada no negócio, uma palavra bonitinha, né? Pra falar assim, se mexe, bora. Aí, deu ruim, vamos mudar. Aí virou pivotar. Essa primeira agência era em Araguari, que é uma cidade, né, interiorana, provinciana, pequenininha. Os empresários, eles não compravam muita ideia de uma agência de publicidade. Não tem mercado, gente. Não tem. Assim, e a gente teve muito, né, quebrou muita cara, teve muito ali, muito aprendizado, na verdade. Eu sempre olho isso como muito aprendizado. Fechei essa minha primeira agência, tive acho que tive 2 sócios diferentes, né, que trocaram. Daí eu fechei a primeira agência, trabalhei por um tempo, eu falo que é um hiato ali na minha vida, que eu desisti do mercado de publicidade, fui trabalhar com meu pai tem indústria metalúrgica, trabalhei com ele um tempo lá. Aí você vendeu sua alma, né? Vendi minha alma. Eu falo que trabalhar com a família é o que você economiza, né? Em algum lado você perde na alma, porque é tão difícil. É difícil. Não, e é engraçado porque quem tá de fora tem uma visão de que trabalhar com a família é maravilhoso. Você trabalha com seu pai, é bem diferente, na verdade. A exigência é muito maior, né? Mas eu nunca deixei de gostar, né, da área de publicidade, de marketing, etc. Deixei ali o meu legado na empresa e voltei para o mercado, abri uma agência de novo, né?
E aí a gente focado muito mais no mercado da região, né, fora ali da cidade. A maioria dos clientes eram de fora. E a gente sempre teve uma visão também voltada para São Paulo, né? Então a gente tinha aí já tinha endereço aqui, já era muito focado aqui em São Paulo. E aí a gente foi acompanhando muito essa questão, essas mudanças do mercado, né? Em 2013 foi quando a gente virou completamente aí para o segmento de marketing digital. E daí para frente a gente veio, né? Fomos pioneiros na região nessa época. E aí a gente veio mudando, sentindo muito o mercado, porque a gente sempre esteve à frente, né? Inclusive essa primeira versão voltada para o digital, ela era uma versão onde a gente, na verdade, ajudava as agências tradicionais a terem um departamento de marketing digital. A gente já tinha esse viés, né, que a Hawk tem hoje com as empresas, de ser mais consultivo do que operacional. Como cliente, a minha visão em relação às agências é que quanto mais uma agência se especializar, mais sucesso ela vai ter. Porque é muito frustrante você estar com uma agência que se propõe a fazer tudo. Porque, na realidade, são mundos totalmente diferentes. Totalmente. A gestão de uma rede social é diferente de uma gestão de um evento. A gestão, né, offline, online, é muito diferente. Então, se você tem ali as especializações, né, a chance de ter sucesso naquilo que você está se propondo a iniciar, ou a fazer, ou a ter para sua empresa, é muito maior do que você ficar tudo mediano, né? Na verdade, a gente veio na estrada conversando justamente sobre isso, né? Ah, já sabia. A empresa Pato, né? Empresa Pato, né? O que é a empresa Ela Pato? O pato anda, mas não anda direito. Nada, mas não nada direito. Voa, mas não voa direito. Ou Então seja, ele faz tudo, não faz nada. ele faz tudo mais ou menos, né? E aí a gente veio discutindo isso, porque assim, isso se aplica a qualquer tipo de negócio, né? Então, Só um porém, a única vantagem do pato, você sabe qual que é, né? Não. Você não consegue pôr aliança no pato. Ele tem os dedos tudo grudados. Exatamente. Boa. Mas o que acontece, assim, a tendência, e aí pegando até gancho de pequeno empreendimento, ou quando eu vou começar, eu quero abraçar o mundo. E às vezes é melhor você abraçar uma coisa só, né? Então, assim, fazendo um gancho com o que você falou, né, com o que o Juliano tá falando, por exemplo, eu vou ser uma empresa de growth, né? Então a gente é especialista em growth, a gente está focado nisso. Sim. Se o cliente fala assim, você faz outras coisas, você faz um evento, não faço. Não. Você faz um outdoor, não faço. Eu não sei fazer. A gente não sabe fazer. A gente sabe Posso fazer te indicar. A gente tem inclusive quem indicar, mas eu não posso fazer. E aí até, por exemplo, a frente de desenvolvimento, que eu também entendo como algo totalmente diferente, né? Exato. Desenvolvimento de site, criação de essa parte que envolve desenvolvedores, tecnologia. A gente tem uma empresa que a gente é sócio, que é uma outra empresa que atende as demandas da Hawk. Então a Hawk ela não faz. Tá. Sempre existe essa demanda. Preciso criar um site, preciso desenvolver uma plataforma, algum sistema, aí tem essa outra empresa que faz isso. Não, perfeito. Inclusive, isso vale para você como pessoa, né? Exato. Se você faz isso também para você como pessoa, que eu sou bom nisso, Sim. né? O que eu não sou bom, vou me compor com alguém no meu time que faça a outra. Exatamente. Também tem que valer para a gestão das empresas, né? Por que não valeria se empresas são feitas de pessoas? Gente, eu anotei aqui uma expressão em comum de vocês dois, que eu empreendi e quebrei a cara, né? E eu acho que a gente pode afirmar com toda certeza, né, 100%, que empreender está diretamente ligado a quebrar a cara e a pivotar, que é o termo bonitinho, para assim, se mexer e alterar. E eu queria que vocês falassem sobre a capacidade, a importância dessa habilidade que você se reinventar, você se mexer rápido,
você justamente se movimentar em relação a um problema. Sim. Porque das histórias que a gente vê dar certo e das que não dão certo, muito provavelmente foi porque o momento quebrar a cara chegou, porque chega para todo mundo, Sim. e a habilidade de, né, desviar, mudar, não chegou junto. O que vocês falam sobre isso? Olha, eu sempre fui muito encucado com isso, assim, desde que eu comecei a empreender, eu sempre fiquei muito na minha cabeça, assim, né? Nossa, por que tem gente que ficou tão bem, cresceu, criou empresas monstruosas, e tem gente que nunca conseguiu, né? E aí existe nesse gap aí entre o sair do zero e o ficar muito, muito grande, uma série de pontos, mas o principal que eu vi, se você começar a ler biografia de várias pessoas, você vai ver que é a mesma coisa. É resiliência. O cara ficou martelando até conseguir. Né? Então você pega, por exemplo, um cara que eu sou fã, né? Eu sou fã do Elon Musk. O cara, você vê que ele passou, tem uma parte que ele conta no livro dele, que ele passou um ano e meio, quase 2 anos, que o escritório dele era no apartamento dele, que era um quarto e sala, e ele comia, tipo, uma coisa que só tem nos Estados Unidos, mas tipo um cachorro quente prensadão, todos os dias, durante 1 ano e meio, porque ele não tinha grana para fazer mais nada. E a imagem que a gente vê, fala, putz, o cara é gênio. Não, o cara foi e ficou, e ele resistiu. Isso. Então, assim, é um processo... Eu tenho a mesma visão. É um processo mais de resistir a toda a jornada. E aí, se for falar com todo mundo, foi lindo. Não foi. Tomei paulada pra caramba, apanhei muito, quebrei a cara, deu vontade de sentar e chorar quase todos os dias, porque é pesado, é pressão. E aí... Fiquei sem dinheiro, minha mulher brigou comigo, né? Tem tudo isso. Parece que o mundo tá desabando. E aí a diferença é que os caras que estão hoje, que são essas lendas e tal, é que eles conseguiram passar por isso, né? Eles foram se mantendo. Então, hoje eu vejo, e aí eu já quebrei alguns negócios nessa jornada toda, é que você levanta, sacode a poeira e segue. Chega num ponto que você nem sacode a poeira, você só segue. Vai seguindo e vai fazendo, que vai... E vai, porque senão você vai chegar num ponto que você vai dar cabeçada, e você vai falar, puta, eu vou voltar pro meu emprego. É muito mais confortável, é muito mais tranquilo. E aí você entra, às vezes, em estágios de frustrações, né? Mas, Léo, sabe o que eu vejo nessa jornada? Você aprende muito o que não fazer. Exato. Né? Você vai colecionando ali algumas lições de, na próxima sociedade eu não vou cometer esse erro, né? A próxima... Enfim, a coleção mais do que não fazer do que do fazer é bem importante, porque aquela pedra você não vai tropeçar de novo. Sim. Hoje eu falo isso muito em muita mentoria, né? Minha primeira startup, a gente investiu, o Julián ajudou a desenvolver até com fornecedor. Foi fornecedor na época com outro sócio que eu tinha. E assim, imagina... Ele foi um bom fornecedor. Foi demais, pode contratar ele. Imagina assim, tudo de errado que você ouve, que o pessoal fala assim, quando você for montar a sua startup, você não faz. Você não apaixona pelo produto, você olha os dados. A gente fez tudo. Coisas para contar aqui para quem estiver ouvindo. Todas assim, né? Vai que o cara se identifica, nossa, eu tô fazendo isso. Olha, assim, a gente construiu um negócio no momento certo, num mercado extremamente agressivo, que era de governo, né? Então, assim, o momento era bom, o mercado era agressivo. Aí que você começa a fazer uma série de erros. Uma paixão exagerada pelo produto que eu estava criando. Então você começa a entender, assim, você começa até a ignorar os dados, porque eu gosto tanto do meu negócio, eu acho que ele é tão foda, que vai dar certo. E mesmo os dados falando para mim assim, vai dar merda. Não, você vai acreditando. E aí essa paixão te derruba. E aí ela começa a se desmembrar em outras coisas. Eu vou fazer um produto tão foda, porque eu gosto tanto dele, que eu vou perder meu time. E aí uma coisa que eu insisto... Você gasta muito também, né? E aí o dinheiro é uma coisa que você vai só colocando, porque você fala... E aí, assim, a gente sempre insiste muito. Vai e faz. Não preocupa se a tela tá bonita. Cara, vai lá e testa, põe para rodar. Vai lá no seu usuário e fala assim, cara, você me compra isso aqui? Compro.
Ah, legal, você acha que tá legal? Eu sei que não é bonito, dá uns pau de vez em quando, mas você topa comprar? Você paga por isso? Ah, então beleza. E foi o que a gente não fez. Não, vou fazer uma tela linda Maravilhosa. na hora que isso estiver maravilhoso. E foi fazendo. E aí a gente gastou quase 2 anos, uma grana. Perde o time Nossa. totalmente. E aí na hora de lançar o produto a gente perdeu o time. E aí já não dava mais para engajar e acabou dissolvendo o negócio e desistindo. A gente vê isso acontecendo com a gente, com clientes, né? Todos os dias, né? Empresas, às vezes a gente atende startups, né, nesse estágio, e a gente observa muito isso, que não tem um produto ainda definido, não testou, não validou nada com o cliente, não sabe nem qual é a proposta de valor exata daquele produto, e eles já procuram um marketing, já querem fazer o processo de, né, começar a crescer, começar a aparecer, né? E no estágio errado, né? Não é a hora de focar Então, nisso. o cara tá isolado ali, né? Na Exatamente. realidade dele, não Exato. foi pra rua perguntar um A. E é o que o Léo falou, e respondendo a pergunta que você fez do pivotar, né? Do mudar o negócio, é a paixão pela ideia, a paixão pelo produto, a paixão por aquilo que ele acredita, baseado muito no feeling, né? Que é o que a gente falou no começo. A pessoa ela fica tão apaixonada naquilo que ela acredita que ela não quer nem ouvir o que as pessoas acham, né, do produto, acham da empresa dela. E o ouvir as pessoas faz a gente entender para onde que a gente tem que ir, né? As mudanças que a gente precisa fazer dentro do negócio, né? Então, acontece, a gente vê muito isso, a gente fala em muitos casos, tanto quando a gente está falando de ações de marketing, né? Que às vezes precisa aproveitar um momento, alguma oportunidade, e a empresa acaba travando muito nesse processo de a gente fala que é dosar a pílula, né? Fica ali namorando, não, mexe aqui, mexe ali, não, peraí, a diretoria precisa aprovar, não volta, tal. Quando vai pra rua a coisa já aconteceu, já perdeu o timing, e né, a gente acaba perdendo a oportunidade ali do momento, né? Então, isso vale para startup, isso vale para ações de marketing, isso vale para momentos da empresa, né? A gente precisa testar, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa pôr o carro para andar, né? Eu falo muito para as pessoas no começar pequeno. Por mais que isso esteja explícito, né, em todos os cursos e etc., tem gente que ainda ignora. Sim. E o começar pequeno é um grande passo Exato. para testar a sua resiliência, testar a sua humildade, de primeiro fazer o básico, né? De ouvir as pessoas. Eu acho que a palavra humildade e empreendedorismo, elas também estão, igual quebrar a cara, também estão diretamente ligadas. Sim. Porque você tem que se colocar em situações, né? Para provar vários aspectos do que você está imaginando, e ignorar isso tudo é um caminho triste, né? E assim, acho que esse começar pequeno é legal por vários motivos, não só por questões pessoais, né? Você vai crescendo ali como profissional, como empreendedor junto do seu negócio, mas também fica mais fácil de você fazer o que o William falou, testar, tá com o cliente, né? Então assim, quando é o meu primeiro negócio, a primeira loja que eu montei, eu ficava lá no balcão. Então eu atendia, eu sabia o que o cliente queria, eu conversava. Depois, alguns anos depois, já com 5 lojas, eu tinha um time de 30 pessoas, eu já não ficava mais. Mas e aí você sabe já o que você já acontece sabe, ali. né? Então assim, eu sei direcionar o meu time, eu sei o que acontece, eu vivi isso. Justamente porque você viveu. Exato. Então assim, ter essa vivência é muito legal. Né? E você vai aprendendo no dia a dia do teu negócio. Né? Concordo. Então, e outra, te dá a chance de você testar e mudar mais rápido, né? Ou seja, dá para pivotar mais rápido, né? Então, porque assim, uma coisa que a gente vê muito, né, igual o Juliano estava falando, principalmente quando se fala em startup, o pessoal acha assim, vou montar uma startup hoje, e amanhã tá... semana que vem, segunda-feira tá pronto, na quinta eu vou estar bombando com esse negócio, e na outra semana eu vou vender pro Itaú e vou pegar meus 500 milhões, estou aposentado. E aí você vai ver que assim, puta,
Não é. Entre o dia 1 e o dia da venda, tem muita coisa que você vai sofrer. É muito engraçado que a gente ouve às vezes assim, né? Ah, você viu os caras, pô, começaram ontem, já vendeu por não sei quantos milhões. Você falou, mano, o ontem dele demorou 10 anos? 10 anos. Você pega, por Foi exemplo, ontem, né? a gente acompanha muito startup, cara, tem startup, né, igual a Zup, que a gente conhece os caras de perto, então, que eles são de Uberlândia. Os caras são de 2011, 2012, para poder ser vendido em 2019, 20, ou seja, 10 anos, né? Muita eu vou ver ali, sei lá, você pega um Rappi, um iFood. Cara, esses caras foram de 5 a 10 anos tranquilo para poder ficar do tamanho que ficou. E uma coisa eu posso garantir para vocês, eles venderam e muitos se arrependem. Muitos, porque o dinheiro entra na conta, beleza, entra. Mas você perdeu sua empresa. Você perdeu sua empresa. Tá? O dinheiro do investidor é o dinheiro mais caro que tem. Sim. É mais caro que o dinheiro do banco. Por quê? Para quem nunca realizou isso, você tá pegando dinheiro, mas você tá dando parte da sua empresa. Não é que você tá criando uma dívida. Você tá perdendo o seu negócio. E outra, não é só o fato de você estar perdendo, às vezes você tá trazendo até um investidor que atua mais mão na massa, alguma coisa assim, que isso acontece muito. Mas o nível de responsabilidade que você traz é gigantesco. Porque aí, assim, eu estou criando um negócio que eu tenho que preocupar com as pessoas que estão comigo, né? Ou seja, com os times e com as... que eu estou trazendo pessoas, né? Então, tem família. Eu não posso simplesmente falar, galera, acabou, tchau, vai cada um para sua casa. Pô, o cara tem família para cuidar, tem uma série de coisas. Então, eu tenho que preocupar com as pessoas. E aí, você passa a ter que preocupar também com o investidor. Porque você leva para o nível de responsabilidade. Pô, o cara tá pondo dinheiro no meu negócio, ele tá aportando um dinheiro no meu sonho. E aí, no mínimo, eu tenho uma responsabilidade muito grande desse lado com ele. Então, você vai subindo o nível, né? A sensação que a gente tem quando vê e fala assim, nossa, o cara tem uma empresa, tem um monte de investidor. Parece que assim, né? Tipo, tem um cara lá jogando notinha de dinheiro assim e... Ou seja, não é bem até isso, quando entra a grana tem problema. Tem problema, tem pressão, tem uma série de coisas, né? E assim, a maneira como a gente lida com os problemas é que vai ditar, né, se a gente vai ter sucesso ou não. Acho que é bem isso, empreender, né? Empreender é saber administrar os problemas e como que você lida com eles. Exato. Porque muitas vezes, né, quem não está tão acostumado com isso, né, na primeira rasteira que toma, a pessoa já é como o Léo falou, a pessoa já fala, vou voltar para o meu emprego, é mais tranquilo, é mais seguro, mais garantido. Então acho que é muita maneira como a gente lida com o problema, né, e principalmente assim, a consistência, né, o caso que você citou do Elon Musk. É consistência, né? Todos os dias vai ter dias horríveis e dias ótimos, mas a gente tá ali, né? Esses dias alguém tava dando opinião sobre o Elon Musk, mas trazendo muita pitada de loucura, né? Sim. Ai, mas olha o jeito dele, olha não sei o que, ele é muito louco. Eu falei assim, mas deixa eu te falar, são pessoas assim que proporcionam disrupções. Sim. Exato. Que existe a era antes e depois do cara. Sim, é gente assim, não é uma pessoa normal mesmo. Ele pode ser o cara que... Ele pode ser assim, doido do jeito que ele é. Ele tem uma série de loucuras que ele tinha. Mas se você for ver, são caras que mudaram mercados por completo. Gente, existe a era, tipo, antes e depois, mas nunca vai ser alguém normalzinho que... Não, e pra ele ter o nível de ter feito o que fez, tanto ele, quanto Steve Jobs, quanto outros, né? Não dá pra ser uma pessoa normal, não tem jeito. Não dá. Por exemplo, como que o Steve Jobs, as coisas que ele criou, né? Computador pessoal, smartphone, cara, o cara quando... Sabe? Eu lembro revolucionou o negócio. Quando apresentaram o iPhone, cara. O CEO da Nokia falando, não, isso aí não vai dar nada. Como que você vai juntar tudo num negócio desse? Não tem teclado. Como que um cara desse pode ser normal? Não tem jeito. Tem como. É mesmo, né? Eu adoro as histórias desses caras. Adoro mesmo. E assim... além de serem inspiradoras, se aprende muito, né? Então... Não, se aprende porque, para mim, a história que eu mais gosto, por exemplo, do Elon Musk foi que quando ele vendeu o PayPal,
Ele não foi curtir. Ele pegou todo o dinheiro, 100%, Meteu e na reinvestiu Tesla. em 3 Sim. empresas. E foi trabalhar nas empresas, assim. Isso, pra mim, me simboliza muita coisa, né? Que vai muito contra essas pessoas que têm o grande sonho de vender uma startup, pôr 10, 20 milhões no bolso e aposentar. Eu falo, gente, é esse seu propósito de vida? Sério? Mas até eu ouvi um podcast do Romero Rodrigues, do Buscapé, falando disso, né? Ele falou, cara, depois que você vende, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu fazia isso todos os dias. E por mais que às vezes a gente pensa, vou vender e vou aposentar, depois que você vendeu, você fala, não dou conta, eu tenho que fazer algo mais agora. Eu já me peguei várias vezes pensando nisso. Falei assim, nossa, se algum dia vender o GluPay e tal, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, acho que eu dou conta de ficar talvez 2 semanas de falar assim, eu vou tirar férias na minha primeira vez na vida, 2 semanas. Depois eu vou começar outra coisa. Lógico. Acho que já tem uma lista de outras coisas para eu começar. Eu até né? daria a dica, assim, se seu propósito é vender e ficar à toa... Já não começa, porque tem alguma coisa errado, estranha aí, errado. viu? Gente, preciso agradecer vocês, vieram de longe para falar. Muito obrigada, acho que tem várias lições importantes aqui para o pequeno, para o médio. A gente trouxe um conceito legal de growth, que é um mistério ainda para as pessoas. Quando você põe no Google, é difícil de entender. Para finalizar aqui, vocês têm algum material, livro que vocês indicariam para quem está nos ouvindo? Olha, assim, falando de growth, né? Hacking Growth, do Sean Ellis, que um clássico. É o livro básico do growth, né? Eu acho que, assim, também, né, falando que eu acho que também é um livro básico ali, né, que é a Receita Previsível. Eu acho que eu sempre falo dele porque, por mais que seja algo que muitas empresas já estão aplicando, né, acho que é importante saber, né, principalmente para o pequeno mesmo, ter essa noção, principalmente tanto de ter a receita previsível, né, que trazer um pouco das técnicas ali que são muito utilizadas nos Estados Unidos, em grandes empresas, mas trazer para o pequeno negócio, de ter essa noção, né, de criar uma receita previsível, quanto à questão de venda ativa mesmo, né, porque eu vejo muito as empresas esperando as coisas acontecerem ali no estado passivo, o cliente vai vir até mim, né, a gente estava falando um pouco disso também. Gente, você tem que ir atrás do cliente, não tem jeito, né? Não dá pra... Até porque tem muita gente indo atrás, né? Então, exato, se você não vai, o cliente que você está esperando vir atrás de você, alguém já foi atrás dele. Lógico. Então, a Receita Previsível traz esse feeling, né? Traz o que o livro deixa no fim aí é muito disso. Acho que esses dois aí são super legais. E você, Léo? Eu vou deixar umas dicas, assim, gosto muito de livros técnicos, mas eu acho que rola muito ler assim, a biografia do Elon Musk, que é muito boa, traz uma série de insights. E aí tem muitos caras no Brasil, tipo o Thales Gomes, o Gustavo Caetano, toda essa galera que conta a história, né, deles. Então, assim, até para te ajudar a superar esses momentos de, cara, eu vou ficar martelando aqui, eu vou conseguir. E aí você vê que outras pessoas conseguiram, né? Então é legal. Então vale a pena ler essas biografias, o livro desses caras, que é muito legal. Para se inspirar. Legal. Eu vou colocar depois todos esses nomes nas legendas para ajudar o pessoal, né? Os preguiçosos. Que sempre tem. E agradecer mais uma vez vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Demais também. Portas estão abertas, tá? Obrigado. Quando quiserem vir para a segunda edição. Tá, com certeza. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Então, encerramos aqui mais um podcast Gui Empreendedor. Show.